E aí pessoal, beleza? Aqui quem está falando é o Cleiton. Neste vídeo a gente vai aprender como utilizar o laço de repetição while e também o laço de repetição for, ok? E a gente vai criar um exercício prático que vai ser aí um gerador de tabuada. Então a gente vai gerar aí a tabuada do 3, do 4, ok? Mas antes a gente vai entender aí como que funciona o laço de repetição while e também o laço de repetição for, ok? Então vamos gerar um documento HTML5 para a gente começar, e para a gente fazer o nosso exemplo a gente vai utilizar a tag script para a gente poder trabalhar com JavaScript. E a gente vai começar, pessoal, utilizando o while. O while significa enquanto. Para a gente poder utilizar o while, a gente precisa criar uma variável antes de utilizar o laço de repetição while. E essa variável, pessoal, ela precisa ser uma variável do tipo let, porque a gente vai reescrever ela. Então eu vou criar uma let chamada de multiplicando, ok? Igual, e vou passar aqui o número 10, ok? A gente vai começar utilizando o decremento aí do nosso laço de repetição while, ou seja, a gente vai contar em ordem decrescente, ok? Então vamos fazer o seguinte: enquanto, né, que é o que significa o while, o multiplicando, ok? Que é o número que a gente precisa gerar, o multiplicador é o número que a gente quer saber a tabuada dele. Por exemplo, se a gente quer saber do 2, então 2 é o multiplicador, vezes 1, o 1 é o multiplicando. Então, o que a gente vai fazer aqui? Se multiplicando for maior ou igual a 1, a gente vai dizer o quê? A gente vai fazer com que o multiplicando decremente. A gente vai pegar e vai subtrair 1 do valor inicial dele, que é 10, ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos dizer que multiplicando vai decrementar. E aí a gente pode dar um console.log depois do decremento ou antes, ok? Vamos dar um console.log antes em multiplicando, ok? Agora vamos clicar com o botão direito e abrir com o Live Server e pressionar, pessoal, a tecla F12. Repare que ele contou aqui para a gente do 10 até o número 1, ok? Por quê? Porque a gente está dando um console.log antes dele começar a decrementar. Se a gente passar esse console.log depois do decremento, você vai ver que ele começa do 9 e vai até o 0, ok? Então ele começa decrementando antes, então ele já tira 1 do 10 e exibe depois a partir do 9. Por isso que ele exibe aqui para a gente o 0 também. Ok, pessoal? Então o certo é a gente jogar aqui em cima. E aí você tem que ficar bem esperto quando isso acontece, ok? Senão a gente não consegue aí, a gente não vai conseguir executar aí ou a operação correta ou exibir a informação da maneira correta, ok? Vou remover esse console.log daqui, ok, pessoal? E aí a gente pode fazer o seguinte, né? A gente pode vir aqui fora, né? Pode ser até acima do multiplicando, e criar aqui uma const multiplicador e passar aqui, por exemplo, a tabuada do 2, ok, pessoal? E aí a gente vem aqui, pessoal, e faz o seguinte, ó, eu posso dar um console.log aqui em multiplicador vezes o multiplicando, ok? Salvei e a gente tem aí a tabuada do 2. Então, 2 vezes 10, 20. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 8, 16. E assim até chegar no 2, ok? O que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente pode armazenar, né, esse valor aqui, ó, dentro de uma variável. Então, eu posso vir aqui, ó, let, e colocar aqui, por exemplo, uma variável chamada de resultado e não atribuir nenhum valor para ela. E aqui, ó, eu pego a resultado igual e jogo aqui o multiplicador. Posso até copiar ele aqui embaixo. Então, Ctrl X, né? Vou recortar e colo aqui o resultado aqui dentro, ok? E aí eu tenho ele lá
novamente, eu posso pegar esse console.log, remover daqui e jogar aqui embaixo. Vamos remover aqui os espaços vazios. E a gente tem aqui, ó, ele pega o último, tá? Ó, 2 vezes 1, 2, ok? O que a gente pode fazer aqui, pessoal? Gerar a nossa tabuada. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar aqui e criar uma let, porque a gente vai reescrever de novo, a gente vai concatenar lá dentro do while essa variável. E aí a gente passa aqui a tabuada igual uma string vazia. E aí a gente faz o seguinte aqui, ó. A gente pega, né? Eu posso até remover isso daqui, ou eu posso, abaixo aqui da variável resultado, eu posso pegar a tabuada, ok? E atribuir para ela aqui uma concatenação, utilizando aqui, ó, o operador de atribuição. Então eu estou utilizando mais, eu vou concatenar. E aí, aqui dentro do loop, quando ele rodar o primeiro loop, ele vai pegar primeiro a multiplicação por 10, né, de 2 vezes 10, a gente está decrementando, depois 2 vezes 9, ok? Que é o que a gente vai fazer agora. Então a gente vai pegar o multiplicador, ok? E concatenar ele com o x e concatenar com o multiplicando, ok? Depois a gente concatena com o sinal de igual e por último a gente concatena com o resultado. E aí, ó, nada aconteceu, mas se eu vir aqui em vez de resultado aqui fora e passar a tabuada, eu tenho a tabuada do 2, ok? Vamos ver se dá para fazer aqui a concatenação da contra barra n, ok? O console.log ele conseguiu interpretar esse barra n, que é uma quebra de linha, ó. Então 2 vezes 10, 20, 2 vezes 9, 18, 2 vezes 8, 16, e a gente pode vir aqui, ó, e mudar o multiplicador, por exemplo, para 5, ó. E aí ele vai gerar para a gente a tabuada do 5, ok? E aí, pessoal, esse daqui é um formato, a gente pode fazer, né, de uma outra forma. Eu posso copiar tudo isso aqui, embora eu vou selecionar tudo e comentar que fica melhor. Aqui em cima eu vou fazer o seguinte, novamente eu vou utilizar o while, ok? Só que agora, em vez de a gente contar em ordem decrescente, a gente vai contar em ordem crescente. Como que a gente faz, pessoal? Aqui eu tenho multiplicando igual a 10, tá vendo? Ó, como eu vou contar em ordem crescente, eu preciso passar aqui o número 1. Então, pessoal, eu faço o seguinte, ó, enquanto o multiplicador for menor ou igual a 10, eu vou pegar o multiplicador e agora eu vou incrementar ele, ou seja, eu vou somar 1 ao valor original dele. Então, em vez de eu pegar lá 1 ou 10 menos 1, que é igual a 9, 9, né, no segundo loop 9 menos 1 igual a 8 e assim sucessivamente, agora a gente vai pegar 1 mais 1 igual a 2. No segundo loop, né, na segunda vez que ele for incrementar, vai ser 2 mais 1, que é igual a 3. Na terceira, 3, né, mais 1 será igual a 4 e assim sucessivamente. Então, quando ele for da primeira vez 1, ele vai somar mais 1, 2. Na segunda, 2 mais 1, 3. Na terceira, 3 mais 1, 4 e assim sucessivamente, ok? Então, vamos fazer o seguinte aqui. Abaixo do incremento, vamos dar um console.log no nosso... Aqui eu coloquei multiplicador, ó. Só que é multiplicando, ok? Aqui é multiplicando. E aqui também, ok? E não multiplicador. E aqui a gente passa o multiplicando. E aí, ó, o que aconteceu aqui? Console is not uma função. Aqui, ó, é console.log, né? Ó. Então ele contou pra gente, pessoal, repare como a gente deu um console.log abaixo, ou seja, quando ele incrementou, a gente exibiu. Então a gente pulou aqui o número 1, tá vendo? Então a gente tem que jogar aqui para cima, ok? Agora sim a gente consegue contar de 1 até o número 10, ok? Ó, então de 1 até o número 10. Então a gente tem que utilizar o multiplicando e fazer aqui o inverso do que a gente fez aqui, ok? Aqui a gente está decrementando, a gente está subtraindo 1 do valor original e aqui a gente está somando 1. A gente pode fazer da seguinte forma também, multiplicando será igual a multiplicando mais 1, ok?
E aí a gente tem o mesmo resultado, ó, de 1 até 10, ok? A mesma coisa aqui, ó, a gente poderia fazer multiplicando será igual a multiplicando menos 1, porque ele está pegando esse valor aqui, ó, no caso aqui ele está somando o valor dele mais 1. Na primeira vez que ele roda aqui o nosso looping. Na segunda ele está pegando 2 mais 1, ok? Que será igual aí ao número 3, depois 3 mais 1 na terceira vez, que será igual a 4, até chegar lá no número 10. Ok, pessoal? Salvei aqui, tenho lá números de 1 a 10 ainda. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar aqui o nosso resultado, na verdade não é aqui, né? É em cima. Então vamos pegar lá o resultado, igual a gente fez lá embaixo, e pegar aqui o multiplicador, ok? Vezes o multiplicando, ok? E aí sim, a gente dá um console.log em resultado, ok? E a gente tem lá, ó. Então a gente tem 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 3, 15, 5 vezes 4, 20, 5 vezes 5, 25, até 5 vezes 10, que é igual a 50, ok? E aí o que a gente pode fazer aqui? Novamente a gente pode gerar a nossa tabuada, né? A gente já tem aqui a tabuada, ó. Então a gente vem aqui, ó, pega a nossa tabuada, como a gente vai atribuir aqui o operador de atribuição, a gente vai fazer uma concatenação, a gente pega aqui, né? Isso que a gente está fazendo possibilita que fora aqui do while a gente consiga, né, exibir aqui o valor da tabuada. Então a gente já atribuiu uma string vazia à tabuada e vai concatenar cada vez que ela rodar aqui o nosso loop, ok, pessoal? Então vamos fazer o seguinte aqui. Em vez de a gente utilizar aqui a concatenação com o sinal de adição, a gente utiliza uma template string. Então, sinal de agudo ao contrário. E a gente passa aqui, utilizando o cifrão e as chaves, o multiplicador. Agora a gente não precisa concatenar, então eu passo o x direto. Passo de novo o cifrão e as chaves, coloco multiplicando, ok? E novamente eu passo uma string, que é o sinal de igual, ok? A template string me permite isso. E agora, aqui dentro, eu faço o seguinte, eu posso jogar resultado aqui, ok? Eu posso fazer dessa forma. Recorto aqui o meu console.log, tiro fora do looping. Então é assim que você pega a informação lá, que está dentro do looping, e joga ela aqui fora, utilizando aqui a concatenação, ok? E aí, não pode esquecer de criar fora aqui, né, desse escopo do while, uma variável global para você poder fazer aí essa concatenação. E agora a gente faz o seguinte, a gente passa aqui a tabuada, né, que está armazenando aqui a nossa tabuada. E aí, a gente tem lá novamente. Vamos vir aqui, ó, e passar aqui dentro a contrabarra N, ok? E novamente ele interpretou, ó, 5 vezes 1 é igual a 5. 5 vezes 2 é igual a 10 e assim sucessivamente, ok? A gente pode também, em vez de a gente pegar esse resultado aqui, a gente consegue escrever menos, ó. Vou remover isso aqui daqui de dentro e vou realizar a operação aqui dentro, ó. Então eu pego o multiplicador vezes o multiplicando, ok? Que aí a nossa template string vai interpretar aqui essa multiplicação. E aí a gente tem o mesmo resultado. Vamos alterar aqui o multiplicador, então quero saber a tabuada do 7, 7 vezes 1, 7, 7 vezes 2, 14, 7 vezes 3, 21, e assim sucessivamente. Além de utilizar aqui o while, pessoal, a gente pode utilizar também o for, ok? O for significa para, enquanto o while significa enquanto, ok? Vamos fazer o seguinte, vamos deixar comentado isso aqui também, para vocês consultarem. E aí, a gente vai utilizar aqui o for. O for tem a sua particularidade. Aqui onde a gente tem os parênteses, a gente precisa passar 3 parâmetros. O primeiro é a definição da variável, ou seja, de onde a gente vai iniciar o nosso contador. O segundo parâmetro é a condição e o terceiro é o incremento. Então, eu não preciso mais desse multiplicando aqui fora, só quando eu utilizo o while, ok? Eu preciso antes declarar ele aqui como let, porque ele vai reescrever. Aqui no for, eu não preciso dele. Então, vamos fazer o seguinte, vamos deixar só comentado aqui, ok?
E aqui dentro a gente precisa criar uma let, não pode ser uma constante, porque aqui dentro dos parênteses a gente vai fazer um incremento ou decremento. Por exemplo, eu vou pegar aqui o multiplicador, na verdade o multiplicando, né? Eu estou criando uma variável, por isso que let antes, igual a 1, ok? Que é de onde eu vou iniciar, e agora eu quero uma condição utilizando essa variável que eu acabei de criar. Como ela vai começar do 1, eu vou ter que criar uma condição onde ela tem que ser menor ou igual a 10, igual a gente fez aqui, ó, ok? Então eu venho aqui multiplicando, ok? Será, nesse caso aqui, menor ou igual a 10, para ela poder incrementar. Então, como ela vai começar do 1, 1 mais 1, 2. Na segunda vez que eu rodar o looping, 2 mais 1, 3. Assim sucessivamente, até que a gente finalize de acordo aqui com a nossa condição. Então, quando essa condição aqui for estabelecida, ele para de incrementar. Então, eu venho aqui e digo que o multiplicando vai incrementar. Vamos dar um console.log aqui no multiplicando, ok? E a gente tem lá, ó, números de 1 até o número 10. Se a gente fosse fazer isso aqui decrementando, como que a gente faria? A gente começaria do 10 e a gente passaria aqui, ó, se ele fosse maior ou igual a 1. Enquanto ele for maior ou igual a 1, a gente vai decrementar. E aí a gente tem lá, ó, do 10 até o número 1, em ordem decrescente, ok? Posso vir aqui, Ctrl C, deixar comentado, posso colar aqui em cima e posso vir aqui e alterar isso aqui. Então eu vou passar menor ou igual a 10 e aqui eu vou incrementar, que é a mesma coisa de dizer que multiplicando será igual a multiplicando mais 1, que foi o que a gente fez lá no nosso while da primeira vez, ok? Vamos salvar aqui, ó. Contamos em ordem crescente de 1 até 10, ok? E aí, pessoal, dá para fazer muita coisa aqui. Por exemplo, eu posso contar de 2 em 2. Então, mais 2, ó. E aí eu conto de 2 em 2. Então, 1, né? Como a gente está começando do número 1, a gente tem lá o 3, depois o 5, o 7 e o 9. Eu posso trazer mais exemplos aí utilizando o for e também o while, tá, pessoal? A gente poderia criar aqui um contador utilizando tanto em ordem crescente quanto em ordem decrescente. Mas como a gente vai fazer uma tabuada, um gerador de tabuada, não é interessante que a gente entre aí com mais informações sobre esses dois laços de repetição, ok? Para também não atrapalhar aí a aprendizagem. Então vou vir aqui, multiplicando vai incrementar para me contar de 1 até 10 e novamente eu posso fazer aqui dentro a minha tabuada. Então eu posso dizer que a minha tabuada vai utilizar aqui o operador de atribuição para a gente fazer a concatenação. E eu posso vir aqui novamente usar uma template string, poderia até copiar isso aqui, ó, para ficar mais prático, né? Ctrl C, eu jogo aqui, ó, Ctrl V. E aí eu venho aqui fora, console.log na minha tabuada, ok? E aí, novamente, eu tenho do 7, né, a tabuada do 7. Então, 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. Até chegar no 7 vezes 10, igual a 70. Então, eu altero aqui o multiplicador. E aí, a gente altera a tabuada, ok? O que a gente vai fazer aqui ainda, pessoal? Eu poderia também pegar isso aqui e jogar na resultado aqui dentro, ok? Mas vou deixar assim mesmo. O que a gente vai fazer agora, pessoal? Novamente, a gente pode comentar tudo isso daqui, né, para vocês consultarem. Então, você tem aqui como consultar o while e também o for. E aí a gente começa a fazer, né, a nossa tabuada. Então, vamos criar aqui fora do nosso script os nossos elementos HTML. Então, eu vou criar um input do tipo number, ok? Esse input do tipo number, a gente vai passar o ID dele aqui chamado de multiplicador, ok? Depois a gente vai criar um botão do tipo, né, button mesmo, e a gente vai colocar aqui o calcular,
tá? Então a gente vai calcular a tabuada. Ou a gente pode jogar aqui, ó, tabuada direto, ok? Vamos criar uma div aqui, e essa div ID vai ter a nossa resposta. Ou seja, aqui a resposta vai ter aí a nossa tabuada também, ok? Posso passar aqui no botão um ID também, chamado de BTN, ok? Então a gente vai recuperar o ID multiplicador, o BTN e a resposta. Então vamos vir aqui dentro do nosso script, ok? Para poder recuperar. Eu poderia vir aqui, pessoal, e atribuir aqui dentro, criar um atributo aqui chamado de onClick e passar o clique aqui dentro e criar uma função direto. Mas vamos utilizar aí o evento aqui dentro do JavaScript mesmo. Então vamos fazer o seguinte, constante multiplicador, como se trata de um elemento, eu vou passar EL aqui na frente. E aí ele será igual a document.carrySelector e a gente utiliza aí o ID. Então vamos passar aqui a tralha multiplicador, ok? Vamos criar mais uma const. Agora a gente pega o BTN. Como é um elemento de novo, vamos passar o EL. Então document.carrySelector e vou passar aqui o BTN. E a gente tem aqui mais uma const que vai ser a nossa resposta EL. Então é onde a gente vai gerar a nossa tabuada. E a gente vai passar aqui, pessoal, novamente o document.carrySelector e eu passo aqui o ID, não posso esquecer da tralha resposta. Esse aí é o nosso identificador, ok? E aí a gente pode fazer o seguinte, a gente vai atribuir o evento de clique ao nosso elemento botão. Então btnl.add_event_listener, passo aqui dentro, entre aspas duplas, o clique, e aqui eu posso passar tanto uma função anônima como poderia ser uma arrow function. Vamos dar um console.log aqui numa string test para a gente ver se está disparando o nosso evento de clique, ok? E aí, se eu passar aqui o 1 e clicar, ó, teste, se eu clicar de novo, teste 2. E aí eu também tenho o 0 e aqui o menos, tá? Como que eu resolvo isso? Eu venho aqui, ó, no meu elemento input e passo aqui o min igual a 1, ok? E a gente vai gerar a partir do 1, ó. Não tem o 0, né? E nem nenhum valor negativo. Cliquei, ó, teste. O que a gente vai fazer, pessoal? Aqui dentro a gente vai pegar o valor do campo que a gente passou aqui, ó. Então a gente vai criar mais uma const multiplicador que será igual, não é multiplicador EL, que é o elemento. Então ela vai ser igual agora sim ao elemento, só que ao valor. Então eu passo o ponto value para a gente poder pegar ali o valor do campo. Passo um console.log no multiplicador, e aí se eu passar aqui o 2 e clicar, ó, ele pega lá para mim. Se eu passar o número 3, ele pega o 3, se eu passar o 4, 4, ok? Então a gente já pegou o valor do campo, não precisa validar, ok? Só que quando a gente, deixa eu atualizar aqui, ó, não passar nada, ó, ele pega lá um valor em branco. A gente pode fazer o seguinte, a gente criou aqui uma const, a gente pode pegar aqui, em vez de const, a gente passa uma let e a gente utiliza uma condição ternária. A gente pega o multiplicador igual, então se o multiplicador for igual a vazio ou igual a 0, a gente coloca 1, ok? Então, o que a gente está fazendo? Isso aqui é a mesma coisa de utilizar o if, tá? Então a gente está dizendo que a gente está reescrevendo o multiplicador, e se o multiplicador for igual a 0, então ele será 1. Caso contrário, ele será um multiplicador mesmo, ok? E aí, se eu não passar nada e clicar, 1. Se eu passar o valor dele, ó, 1 ou 2, 2, ok? Então tá certinho. Então isso aqui é uma condição ternária, pessoal. Estou dizendo o quê? Que o multiplicador, se ele tiver o valor dele, ele vai receber o valor dele. Se ele tiver 0, porque quando eu não passo nada aqui, ele está pegando como 0. E aí ele recebe um 1, ok? Que foi o que a gente criou aqui, ok? O que a gente vai fazer agora, pessoal? Agora a gente já pode
gerar a nossa tabuada. Então vamos vir aqui fora, ó. A gente pode vir aqui fora e criar uma let resposta, ok? Igual, posso passar aqui o elemento? Não, não é um elemento, é uma variável. E aí a gente coloca aqui uma string vazia. E aí o que a gente faz aqui, pessoal? A gente pega a nossa resposta novamente, ok? E faz o seguinte aqui. A gente atribui aqui o operador de atribuição. Então estou concatenando essa string vazia. Só que tem um detalhe. Lembra que a gente precisa fazer alguma coisa? Se você lembrou, coloca aí nos comentários. Está faltando alguma coisa. Está faltando, né, a gente rodar o nosso loop. Então antes de fazer isso aqui, a gente precisa pegar o while. Para utilizar o while, a gente tem que fazer o quê? Dá uma pausa aí no vídeo e tenta fazer você, ok? Se você quiser recordar voltando um pouco a aula, você pode fazer isso, ok? O que eu vou fazer aqui então? Eu vou pegar, né, como eu tenho que dar continuidade na aula, eu vou criar uma let chamada de multiplicando, que será igual, ok? E aí eu vou passar aqui o número 1, ok? O que a gente vai fazer agora? Rodar o nosso while, ok? Depois você pode também brincar utilizando aí, tanto em ordem decrescente, aqui eu vou fazer em ordem crescente, por isso que eu já passei o 1, mas você pode fazer utilizando em ordem decrescente depois, com o while e também com o for para você treinar. E aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que multiplicando a variável, ok? Será menor ou igual a 10. Quando isso acontecer, multiplicando vai incrementar, a gente vai somar 1 ao valor original dela, que é 1. Então, 1 mais 1, 2. No segundo loop, na segunda volta, 2 mais 1 é igual a 3. Na terceira, 3 mais 1 é igual a 4. Ok? E aí, o que a gente vai fazer aqui? Vamos remover esse console.log daqui e vamos colocar ele aqui em cima. Então, console.log em multiplicando. Ok? E aí, quando eu passar aqui o número 1, ó, ele conta de 1 até 10. Se eu passar o 2, ele conta de novo de 1 até 10. Tá certinho, ok? O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar esse console.log daqui e agora vai remover ele. Como a gente tem a resposta aqui fora, né? A gente pode pegar, vamos criar ela aqui dentro, né, pessoal? Ctrl X e a gente cola aqui dentro. E aí a gente pega aqui, deixa eu clicar aqui de novo, a gente pega a resposta, utiliza o operador de atribuição, então a gente está concatenando aqui, e a gente pega o quê? A nossa template string, passando aqui o cifrão e as chaves. Primeiro a gente tem o multiplicador, depois o x, depois a gente passa o multiplicando, ok? Vamos testar? Então vamos vir aqui fora, console.log e passar aqui a nossa resposta, ok? Que poderia ser até tabuada mesmo, né? Estou passando aqui resposta, mas poderia ser uma variável chamada de tabuada, ok? Vamos fazer o seguinte, tabuada do 2, cliquei, ele já fez pra gente, ó, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3. Vamos fazer o seguinte aqui então, vamos pegar aqui, utilizar o sinal de igual e a gente pode fazer o cálculo utilizando o cifrão e as chaves aqui dentro. Então, multiplicador vezes o multiplicando como tem que ser, ok? Salvei, posso vir aqui passar um valor, ó, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4. A gente pode, aqui no final, passar a contrabarra N, ok? Vamos passar lá o 2, tabuado, ó, ele já quebrou aqui pra gente. Então, 2 vezes 1 igual a 2, 2 vezes 2 igual a 4, 2 vezes 3 igual a 6, ok? O que a gente pode fazer aqui agora? A gente pode jogar dentro da resposta. Então, vamos mudar aqui, em vez de resposta, vai ser tabuada. Vou vir aqui, Ctrl C, e vou jogar aqui tabuada, ok? E aqui eu posso remover do meu console. Eu vou jogar aqui dentro do elemento resposta que está aqui, ó. A gente tem uma div com ID resposta. Então, vamos fazer o seguinte aqui.
Vamos pegar a nossa resposta el.textContent igual e vamos jogar aqui a nossa tabuada. E aí, se eu não passar nada, ele vai gerar a tabuada do 1, ó. Então, 1 vezes 1 é igual a 1, 1 vezes 2 é igual a 2. Se eu passar aqui o 2, ó, ele gera a tabuada do 2. Se eu passar o 3, ele gera a tabuada do 3 pra gente. Só que falta organizar isso aqui, né, pessoal? A gente pode fazer o seguinte, em vez de utilizar o text content, vamos utilizar aqui o inner HTML. E a gente utiliza o pré aqui para a gente concatenar. Vamos fazer o seguinte aqui, né? Vamos pegar aqui e vamos utilizar o pré aqui dentro, ó. Vamos passar aqui o pré, ok? Que é uma tag HTML. E vamos fechar aqui. E vamos utilizar o inner HTML para interpretar, passando aqui a tabuada. Vamos ver se vai funcionar. Passei o 2 e aí ele gerou aqui pra gente. Ó que legal. 2 vezes 1 é igual a 2. 2 vezes 2 é igual a 4. 2 vezes 3 é igual a 6. Né? E assim, se a gente mudar aqui a tabuada, ó, ele altera aqui pra gente. Ok? Então, a gente pode também pegar isso aqui, ó, e jogar dentro de uma variável. Né, pessoal? A gente pode vir aqui dentro, colocar uma variável chamada de resultado, armazenar e alterar aqui. Você pode fazer isso por conta própria, tá? Você pode brincar com isso, ok? E aí, pessoal, praticamente a gente finaliza mais uma aula aqui. Deixa eu fechar esse meu console, ok? E aí a gente pode zerar aqui, ó, gerar, na verdade, a tabuada do 9, que ele vai reescrever para a gente o valor, ok? E aí, pessoal, nessa aula, então, a gente aprendeu a utilizar o while, aprendeu também a utilizar o for, ok? E no final a gente criou esse gerador aqui de tabuada. A gente poderia fazer ele de outras formas, mas eu acho que é isso, ok? Então é isso, pessoal. Nessa aula a gente aprendeu aí como utilizar o while e também o for e gerar um exemplo prático nessa aula, ok? Se esse vídeo fez a diferença para você, deixe seu like, compartilha e assine o nosso canal, que assim você não perde nenhum vídeo.